Passou a imperial, hoje é nacional. Não devemos esquecer da história dessa terra que vamos contar. Tem até um grande rio que parece um doce mar. Olá, começamos esse trabalho com um trechinho da música Porto Real, de Osório Evandro de Oliveira e Luiz Carlos Ferreira de Carvalho, ou simplesmente Tom e Lulu. Essa música é conhecida também como Samba da Acato, e ela representa muito bem essa relação do compositor portuense com o patrimônio histórico, com a paisagem e com a cidade de Porto Nacional. Para iniciar esse trabalho, eu gostaria de dizer que esse projeto foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, com recursos do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Nacional Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura, Governo do Tocantins, Prefeitura Municipal de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e de Cultura. Para fazer esse trabalho, eu utilizei como base um artigo que eu escrevi para a Universidade Federal do Tocantins, para o projeto da professora Rosane Balsan, roteiro geoturístico no Centro Histórico de Porto Nacional, e esse artigo foi publicado e deu origem a esse trabalho que nós vamos apresentar para vocês. Como fontes bibliográficas, nós utilizamos o livro Cantigas da Claridade, que é uma publicação do Eliseu, do Citonho, do Torres e do Célio Pedreira. Essa obra traz vários clássicos da música portuense e foi de lá que eu extraí algumas canções. Utilizei também o livro Corpo, de Carlos Drummond de Andrade, utilizando um dos seus poemas. A ideia de memória nós fundamentamos com a obra de Ecleia Boss. O conceito de patrimônio histórico nós fundamentamos a partir das noções de Nascimento e Balsan, uma obra organizada por Isabelle Cury, processo de patrimonialização no estado de Tocantins. Usei também Mary Karash, uma brasilianista que escreve sobre o Tocantins no período colonial, e também a obra organizada por Maria Aparecida de Oliveira, que é Entre o Costume e a Lei, um outro artigo que eu escrevi para a Universidade Federal do Tocantins, resultado do curso de especialização em estudos da África e da cultura afro-brasileira. O título desse trabalho é Patrimônio Histórico e Música, Diálogo Central. O nosso objeto de análise é a presença do patrimônio histórico na música do compositor portuense. Como é que o compositor portuense, lida com a questão da imagem de Porto Nacional em sua produção artística? Como eu já falei do conceito de patrimônio, que foi cunhado aí por Balsan e Nascimento, patrimônio histórico é importante que se saiba que não se resume aos grandes monumentos, às grandes obras, aquelas de maior importância. Não, o patrimônio pode ser as grandes obras, as grandes edificações, mas também pode ser, e o seu entorno, mas também pode ser aldeias, quilombos, conjuntos, bairros, desde que haja interesse histórico
naquela coisa que a gente observa e pode se ter como patrimônio histórico. Mas nós temos em Porto Nacional um centro histórico. E quais são as características desse centro histórico? Quanto à questão das origens, Porto Nacional, a sua origem está relacionada à questão do período do ciclo do ouro, né? Lá nos anos de 1738 surgiu então Porto Nacional, ao lado de Pontal e também Monte do Carmo, que são 3 localidades que têm tudo a ver no seu período de formação, né? Os monumentos que a gente encontra em Porto Nacional, o principal deles é a Catedral, mas temos também o Seminário São José, temos ainda o Caetanato, que foi a primeira escola de freiras, né, freiras dominicanas. Aliás, os dominicanos têm uma contribuição determinante para o desenvolvimento sociocultural de Porto Nacional. Esse patrimônio que nós temos, esse centro histórico, ele foi tombado como patrimônio histórico nacional, através do IPHAN, em 2008, setembro de 2008. Então hoje o Porto Nacional é reconhecida como patrimônio histórico nacional. E o patrimônio ele se divide fundamentalmente em 2 partes. Temos o patrimônio material, que são as obras edificadas, né, o patrimônio edificado, e temos também o patrimônio imaterial, que são as lendas, os causos, os contos que as pessoas criam aqui na nossa região. Essa cultura imaterial, em Porto Nacional, ela é muito bem representada pela lenda da Buiúna, a lenda do Nego d'Água, a lenda da Sereia da Pedra. Então, nós temos uma riqueza muito grande no que diz respeito a esse patrimônio imaterial. E a história do patrimônio histórico de Porto Nacional pode ser dividida em 2 períodos, né? O período que antecedeu o surgimento do lago, da usina de Lajeado, e o que veio após, né? O que nós temos antes da usina e o que temos após. Então a usina e o lago surgem como um divisor de águas. Por que eu digo isso? Porque houve, com essa interferência, houve também uma interferência no ciclo de produção cultural dos artistas portuenses. Nós vamos explicar como isso ocorreu no decorrer da nossa discussão aqui nesse projeto, tá? Quem foram então os autores convidados para esse trabalho? Que a gente escolheu, não, na verdade não convidados, mas escolhidos para esse trabalho. Nós começamos com João Berkman. João Berkman é o popular Torres, nascido ali pelas imediações do Cabaçaco, viveu ali, filho de um grande professor, né, dessa cidade. Torres é cantor, compositor, foi um ativista cultural muito presente na sua juventude aqui em Porto Nacional. É odontólogo, formou-se na escola de odontologia da faculdade de São Luís, no Maranhão, e para cá retornou para exercer a sua profissão e também desenvolver os trabalhos artísticos. Bey Aires, outro cabaçacano. As pessoas que conhecem Porto Nacional certamente sabem da obra de Bey Aires. A música Frevo do Cabaçaco, dentre tantas outras que ele tem, é uma daquelas que já se tornou um hino popular de Porto Nacional. Todos conhecemos a música Frevo do Cabaçaco. Bey, além de músico, compositor, é arquiteto, formado pela Universidade Federal de Goiás. Vive em Goiânia, mas não perde a oportunidade de vir a Porto Nacional nos seus períodos de férias, curtir conosco tudo que há de bom nessa cidade. Célio Pedreira, médico, cantor, compositor, poeta, um dos maiores poetas da nossa cidade, vários livros publicados, tem um trabalho de composição musical muito forte, já consagrado também com várias canções já que compõem aí o cancioneiro dessa cidade. Eliseu Lira, também compositor, cantor, professor de geografia, doutor em geografia,
professor na Universidade Federal do Tocantins. Tem também uma composição, uma obra de composição muito vasta, com várias canções já de domínio popular aqui na nossa cidade. Eu mesmo tive a honra de gravar uma das suas canções no meu primeiro CD, Sociologia, a música Fazenda Modelo, Fazenda 1, que é uma música muito bonita, por sinal. Temos também Everton dos Andes, que é essa pessoa que vos fala. Sou cantor, compositor, ator, produtor musical, sou formado em História, graduado em História pela Universidade Federal do Tocantins, pós-graduado também pela Universidade do Tocantins em História Social, em História da África, História da Cultura Afro-Brasileira. Sou graduado em Letras, com especialidade na língua inglesa. Enfim, tenho vários trabalhos publicados, 3 CDs, e além de ter viajado esse Brasil com o Projeto Pixinguinha e também uma turnê no Projeto Brasil-França com a temporada em Paris. Sitonho é o último nome aqui da nossa lista, é um cantor, compositor de grandes composições. Sitonho é da lavra dos poetas, dos cantores dos anos 70, e transcorreu pelos anos 80, participou de vários festivais. Tem a canção Caminheiro como uma das mais conhecidas das suas inúmeras composições. Além disso, Sitonho também é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Goiás. Esses então são os nossos autores selecionados para que a gente possa discutir a questão da presença do centro histórico, da imagem, da paisagem de Porto Nacional na obra dos compositores portuenses, né? São esses com quem nós vamos dialogar e falar um pouco da trajetória artística dessas pessoas e também analisar as letras de suas músicas. Tudo isso nós vamos ver no nosso próximo episódio do documentário Diálogo Central, Patrimônio Histórico e Música em Porto Nacional. Tchau, tchau, até a nossa próxima edição. Música